Sou o Ziz do canal Lado B do Autismo e hoje eu queria comentar um vídeo sensacional que eu assisti, feito pela Michele Basso, que participou da palestra comigo. Depois eu coloco a indicação do Instagram dela aqui no vídeo ou na descrição. Mas ela estava falando sobre a questão da inclusão e a questão da agressividade de autistas, principalmente na escola, enfim. É um vídeo sensacional que eu recomendo realmente que vocês procurem lá no Instagram dela e assistam, porque é muito bom. Mas esse vídeo suscitou em mim algumas outras questões que eu achei interessante de comentar. Para quem não sabe, eu sou autista, diagnosticado, tenho laudo, e então é um assunto que eu acho que é interessante de se comentar desse ponto de vista do autismo, né? Ou do autista. Abrangendo um pouco a questão da inclusão, a questão da agressividade das pessoas autistas, né? A gente tem que primeiro pensar no seguinte: o autista é um ser humano completo, eu sou um ser humano completo, eu não sou só autista, né? Meu funcionamento mental não se resume à minha condição neurológica, eu sou muito mais que isso. Então, minha condição neurológica determina certos funcionamentos, mas não determina quem eu sou, não determina a minha personalidade, não determina meu eu completo. Eu sou um ser humano que tem uma psique, que tem uma estrutura mental, que recebeu tanto carga genética, quanto influências do meu meio, quanto a educação que eu recebi para ser a pessoa que eu sou. E eu sou tudo isso e autista. Então, vamos dizer assim, alguém foi lá e montou um computador com uma determinada configuração e botou lá o chipzinho autista nesse computador. E aí começou a programar, botou o Windows, ou botou o sistema operacional da Apple, ou fez lá, em cima desse computador. Então, se de repente der um vírus nesse computador, isso não tem nada a ver com o hardware dele, não tem nada a ver que o processador dele é autista. É um vírus, é um ataque, ou é uma coisa, um erro de programação. Então, conforme eu for lidando com esse computador, que ele vai ter um hardware X, nesse caso eu estou falando do autismo, mas ele vai depender de todas essas outras condições para funcionar. Desculpem o modelo de informática, mas é que para mim facilita esse tipo de exemplo concreto. Resumindo, o autista ele tem a condição neurológica dele, mas ele tem uma psique como qualquer outro ser humano. Se você pegar a linha freudiana, seja lá a linha que você quiser, a gente tem o mesmo funcionamento, tem o id, tem o ego, tem o superego, tem tudo isso igualzinho a qualquer outro ser humano. E nosso desenvolvimento psicológico também se processa igualzinho a qualquer outro ser humano. Isso não tem nada a ver, como eu disse, com o fato de eu ter uma reação, um funcionamento, uma visão de mundo a partir da minha condição neurológica. Então eu vou experimentar cheiros, enfim, coisas, eu vou compreender a comunicação que chega em mim de uma maneira diferente, mas isso não muda o meu funcionamento mental, não muda a pessoa que eu sou. É claro que o autismo ele tem como uma característica uma baixa tolerância à frustração. Do meu ponto de vista pessoal, e eu já discuti isso inclusive com outros autistas, de que a gente fica, as pessoas falam, vocês têm baixa tolerância. E eu sempre digo, não é que a gente tem baixa tolerância à frustração, é que a gente se frustra o tempo inteiro. Então a gente já está no limite o tempo inteiro, porque são as experiências sensoriais, é o barulho, é o cheiro, é um mundo que não nos compreende, é um gasto de energia em termos de frustração, de falar não ser entendido, das pessoas falarem a gente não compreender, não entender emoções, não entender o jogo social. Então eu digo, não é que o autista tenha baixa tolerância, tem baixa tolerância à frustração, mas é que a gente já está aguentando desde que a gente nasce pancado o tempo inteiro. Não estou justificando ninguém, estou só explicando o meu ponto de vista. Então é óbvio que às vezes uma camiseta que está fora do lugar me irrita tremendamente, mas não é a camiseta só. É tudo que eu não percebo que eu estou ali o tempo inteiro sendo atacado, vamos dizer, pelo mundo exterior. Então sim, a gente tem baixa tolerância à frustração.
certo? Por isso que criar um ambiente amigável, favorável, acolhedor para o autista é muito importante para baixar esse nível de estresse, esse nível de frustração para a gente conseguir lidar com as frustrações naturais da vida. Porque a vida frustra o tempo inteiro. Você chega lá, precisava comprar tal coisa, putz, já passou da hora, a loja já fechou, aquilo que eu tinha planejado já não vai dar. Queria comer não sei o que, mas já o supermercado, cheguei lá, acabou aquele produto. Quer dizer, só para dar exemplos muito corriqueiros, mas que para nós autistas gera um nível de angústia muito grande. Aquilo saiu do padrão, acabou a comida que eu sempre como, acabou, ou não consegui chegar, ou vou ter uma experiência nova, né? Isso para nós é muito complicado. E aí pode acontecer o quê? Pode acontecer de eu já estar num nível de estresse muito alto, acontecer um negócio que eu falo que pega no contrapé, como o pessoal gosta de dizer no futebol, né? Pega justo naquele ossinho do calcanhar, do tornozelo ali, que dói pra caramba, e aí você explode. Crise, tem um vídeo sobre isso, crise não tem jeito, a gente não vai escapar. Como eu lido com a minha crise são outros 500. Existem situações extremas, pontuais e raras, principalmente quando você vive num ambiente que te favorece, que te apoia, que você às vezes pode chegar a ser agressivo. Alguns autistas, principalmente não verbais, que não conseguem exprimir, que não conseguem explicar, que não dá nem para a pessoa falar e nem entender o que está se passando, esses episódios de agressividade podem ser um pouco mais frequentes. Então aí é uma questão da gente examinar isso daí e tentar encontrar caminhos não só de diálogo, como de inclusão em sentido amplo, desde a minha casa, de que o ambiente diminua essa frustração, diminua essa tensão para que a agressividade também reflua, entendeu? Agora, espera lá, Aziz, você está dizendo que tudo bem ser agressivo? Não, não estou dizendo que tudo bem ser agressivo, eu estou dizendo que isso acontece e que isso é comum com pessoas autistas. Agora, ser agressivo o tempo inteiro não tem nada a ver com autismo. Posso detectar uma condição, como eu disse, o que está acontecendo para essa pessoa estar o tempo inteiro no limite e o tempo inteiro partindo para a agressão? Isso chama atenção, isso eu tenho que notar. É aí que eu vou lançar o meu olhar. É uma questão do autismo que eu posso trabalhar em termos de inclusão, em termos de diminuir a frustração? Ou isso também é um pouco de modo de vida, vamos chamar assim? Também é uma questão psicológica, também é uma questão de que a pessoa encontra esse caminho para, já estou de saco cheio mesmo e acabou. A gente tem que parar para pensar e refletir sobre isso daí, né? A condição neurológica é uma coisa, a educação no sentido de formação como ser humano é outra completamente diferente. Quem que nunca teve um filho, e eu não vou por rótulo nenhum, neurotípico ou neuroatípico, neurodivergente, que não teve um chiliquinho, que se jogou no chão, que quis vir para te bater? Quem que nunca viveu isso daí? Com qualquer criança. Então, pera lá, vamos separar a questão neurológica e vamos ver o que é do desenvolvimento do ser humano. O filho desafia, filho vem uma vez para bater, você segura a mão e fala, aqui não, neném. Esse não é o caminho. Não é assim que a gente ensina qualquer criança? A gente segura e fala, não, você não pode fazer isso, você não vai bater no seu coleguinha. Quem que nunca teve um filho que deu uma mordida, ou sei lá o quê, um empurrão num coleguinha lá no jardim da infância, quando está se formando esse processo? Agora, eu educo. Agora, meu filho é autista, meu filho neurodivergente, não dá. Como não dá? A coisa que a gente mais ama é regra. A coisa que a gente mais gosta é disciplina, é regra estabelecida, é que as coisas aconteçam sempre da mesma forma. Como que eu vou dizer que não dá para educar uma criança autista? Claro que dá. Agora, exige dedicação, exige esforço, exige empenho. Ensinar o filho a escovar o dente todo dia. Neurotípico ou neurodivergente é um saco, cara. Você tem que ficar todo dia, viu? Por exemplo, o uso do banheiro. Fechou a tampa, deu descarga. Fechou a tampa, deu descarga. Aí você chega no banheiro, não deu a descarga. Eu tenho 4 filhas, eu sei. Então não é uma coisa, mas isso... E pro neurodivergente é a mesma coisa.
Com a diferença de que, pelo menos na minha experiência pessoal, como a gente gosta muito de disciplina, estabelecer certos rituais ajuda a nossa vida. Então, nesse ponto, é até mais fácil educar a criança neurodivergente, do meu ponto de vista, falando como autista. Porque você deu a regra, é só seguir a regra. Se eu sigo a regra, tudo acontece direitinho, meus pais ficam felizes, o mundo em volta se harmoniza e beleza. Então, é o mesmo empenho de educação. Isso daí é um esforço da família. É uma coisa que a família tem que fazer. Ah, mas mas ele é autista, coitadinho. Deixa ele. Que deixa ele o quê? Tem que ensinar. A educação, o olhar do pai e da mãe dão segurança para a criança. A criança que testa, que provoca, que desafia, ela quer saber se o pai está de olho, se a mãe está de olho, se existe esse olhar sobre ela, se ela está sendo cuidada. É uma angústia que todo ser humano tem de ser abandonado, de ficar sozinho. Então eu preciso saber se meu pai está olhando para mim, se meu pai está cuidando de mim. E eu falo pai porque eu sou pai, não vou falar de mãe, mas a mãe também. Então, essa busca do olhar, essa busca da atenção é um impulso natural de todo ser humano. E isso depende dos pais. Ah, mas eu estou cansado. Ah, Zizo, mas você não sabe o que é ter um filho autista. Você não sabe o que é correr para todas as terapias. Não, realmente, eu não sou um pai atípico, mas eu sou autista. Eu não disse que é fácil. Eu disse que é o que nós temos que fazer. É nosso compromisso. Eu botei uma pessoa no mundo, a partir daí eu tenho esse compromisso, pelo menos até que a pessoa atinja a condição de independência, né? Não vou falar de maioridade, porque cada pessoa tem um momento, mas atingindo essa independência, aí beleza, ó, põe o carrinho lá no trilho e vai embora, filhinho, né? Vai ser feliz. Mas até aí eu tenho essa responsabilidade, mesmo depois, né? Algum conselho, alguma coisa, mas eu digo, essa coisa mais diária, mais incisiva, é responsabilidade nossa, não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade de terceiro, de tio, de professor, enfim, de terapeuta. O terapeuta vai encaminhar, mas quem está ali no dia a dia sou eu. O terapeuta não ensina meu filho a escovar o dente, voltando a esse exemplo. Quem ensina sou eu. Quem vai dar essa disciplina de acordo com as regras da minha casa, daqueles valores que eu acredito na minha família, sou eu. Então, não adianta eu botar na igreja para o meu filho ser religioso. Se esse não é um valor meu, ele não vai. Talvez no futuro, adulto, adquira. Mas eu tenho que pegar e eu investir naqueles valores que eu acredito que sejam certos, né? O abandono não significa não ter pai ou não ter mãe. Ou é separado, não sei o quê. Não, o abandono, eu posso estar ali presente, posso ser filho de pais casados e ser uma criança abandonada. Abandonada nesse sentido, de que, dá muito trabalho, não entendo. Adoro quando o homem, é difícil, não entendo, e aí o cara sai fora, tira o pé. Não, senhor, trate de sentar ali, de estudar, de ler e de ir atrás de estabelecer essa conexão com seu filho. Como assim? Por que a gente vê 90% de mãe atípica? Cadê os pais atípicos? Cadê o marada? Que para gargantear, porque eu faço, porque eu aconteço, mas e aí, no dia a dia, tá lá ajudando, tá lá entendendo, tá lá dividindo o perrengue? Na hora de fazer foi legal, né, cara? Mas na hora de cuidar, some. Então, eu acho o seguinte, para falar de agressividade, a gente tem que falar de cuidado, tem que falar de educação, tem que falar de acolhimento, tem que falar de não abandonar a criança que nós temos ali para a gente cuidar. Na hora de fazer foi legal, então agora é hora de cuidar, é hora de educar, é hora de acolher.